Lula voltou a atacar o seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante participação em um evento em Fortaleza, no Ceará. Quando questionado sobre honestidade e corrupção, Lula disse que Bolsonaro está dentro de casa, com o rabinho preso, prestando depoimento. Vamos ouvir. Ele dizia que era um governo honesto combatendo a corrupção. Nós vamos ver o que é corrupção agora com a turma dele. Agora está dedicada com o rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Já na quinta-feira, durante a cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, Lula também criticou o governo Bolsonaro ao falar sobre a Covid. Segundo o presidente, o Brasil teve 700 milhões de mortes durante a pandemia, mais que o triplo da população do país. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência. Até o momento, foram registradas pouco mais de 702 mil mortes, ou 702 mil mortes por Covid no Brasil desde o início da pandemia. Pavinato. Negacionista da ciência. Eu achei que matemática era uma ciência. Eu achei que estatística era uma ciência. Mas quando eu ouço o Lula falar, eu também acho que ter a cara de pau é uma ciência. Que a arte de não ter vergonha na cara também é uma ciência que tem que ser praticada, estudada. Porque você falar o que ele fala, sem ruborizar a face, sem ficar com a bochecha vermelha, sem ter a dignidade de vir depois e falar, me equivoquei. Isso é uma ciência para ser estudada por qualquer pessoa que tem empatia. Porque quando você tem empatia, ou seja, quando você não tem transtorno de personalidade, quando você não é um psicopata, você tem peso na sua consciência. E se o Lula não é o psicopata, e duvido que seja, ele é aplicado na arte da ciência de não ter empatia, de não ter remorso. Logo, quando eu ouço ele falar dos 700 milhões, lembro da Marina Silva, e falando dos 700 milhões, porque o Bolsonaro é um genocida da Covid, hoje teve um dado interessante. Aliás, ontem, a The Economist, ela estava estudando o impacto da negativa de fornecimento de gás pela Rússia aos países da Europa. Proporcionalmente ao número de mortos da Covid, eu não sei se os senhores sabiam, mas eu fiquei surpreso. Proporcionalmente, as pessoas que morrem de frio, porque ou o gás não chega nesse inverno, ou o gás é muito caro e as pessoas não têm condições de pagar por ele, porque o gás do inverno chegou a subir, se não me falha a memória, 143%, por conta de um corte voluntário da Rússia. O número de mortos pelo frio, pelo corte de gás de Putin, é proporcionalmente maior que o número de vítimas da Covid na Europa. Portanto, senhores, se existe um genocida, esse genocida é Vladimir Putin. Agora, eu não posso ir lá dar um beijo na boca de língua lasciva no Putin, como fez o Lula, e dizer que este homem é bom e chamar outro de genocida. Porque é a mesma coisa de eu dizer, se nós estivéssemos na década de 1930, o Brasil, porque precisa fazer negócios com a Alemanha, fosse lá, desse um abraço, um tapinha nas costas, recebesse o embaixador de Hitler, sabendo que ele é um genocida. Genocídio é genocídio, não há nada mais terrível na face da terra. E Lula é amigo de um genocida. Um só não.
de vários. E o Putin, ele fechou, ele negou o gás, sabendo que pessoas iam morrer, ou seja, ele provocou conscientemente a morte de uma parcela do povo europeu. Mais caracterizado que genocídio, não existe. E por fim, Lula diz que o Bolsonaro está em casa com o rabinho preso. Bom, sorte dele. Azar o nosso, que ele, Lula, está aí com o rabinho solto.